Fala, terceirão, né? Hoje, excepcionalmente, nós poderemos estar na nossa aula ao vivo, tá? Mas o Edinho está na área para continuar o nosso assunto de física, porque aqui, né, a física não pode parar. A nossa aula de hoje, a gente vai falar já do livro 2, tá? Página 1, e vai falar um pouquinho sobre dilatação dos líquidos. Nas aulas anteriores, sobre dilatação dos sólidos, falamos sobre dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica, tá? Falando de alfa, falando de beta, falando de gama, né? Nós vemos que quando os corpos eles aquecem, a tendência é aumentar suas dimensões. E quando o corpo resfria, a tendência é de diminuir as suas dimensões. A nossa aula de hoje sobre os líquidos, temos que entender o seguinte, lá da química, lembra que o líquido ele não tem forma definida. Ou seja, ele tem um volume definido, mas a forma não tem. Ele ocupa a forma do recipiente ao qual ele está inserido. É o que vai acontecer aqui, tá? Então, na verdade, o líquido, a gente vai trabalhar o volume dele, na verdade, né? Então, se é dos líquidos e se é volume, eu vou usar a mesma fórmula que eu usei quando eu aprendi de dilatação dos sólidos, só que volumétrica, em 3 dimensões. Então, é basicamente a mesma coisa, só com pequenas diferenças. Vamos supor o seguinte, eu tenho bem aqui um recipiente, tá? Cheio de um líquido, pode ser água, por exemplo, tá? E bem aqui, justamente bem aqui em cima da água, tá? No limite da água, eu instalo aquilo que nós chamamos de ladrão, né? Não é o ladrão que você está acostumado a ouvir falar. Ladrão é aquele caninho que fica lá na caixa d'água que quando ela enche começa a derramar. Então o excesso de água cai por aquele cano que é chamado de ladrão. No caso aqui o nosso ladrão ele está no limite da água. Ou seja, se a água aumentar mais um pouquinho, ela cai pelo ladrão. E aí o que vai acontecer? Tá? Eu vou começar a aquecer esse líquido. Vou voltar bem aqui. O mesmo líquido, no mesmo local, tá? O mesmo ladrão na mesma posição aqui, só que agora eu começo a aquecer essa água. E eu sei que se ela aquece, ela vai aumentar as suas dimensões. Então, a água que começar, né, a se expandir, ela vai cair aqui pelo ladrão, tá? Vai estar caindo aqui as gotinhas e vai estar enchendo esse recipiente que eu coloquei aqui fora. Então, o que normalmente as pessoas podem pensar? Ah, professor, o tanto que a água aumentou, ou seja, o tanto que ela dilatou, é isso aqui. Então, isso aqui é que vai ser o ΔV, a dilatação, né, a volumétrica, né, o tanto que aumentou o volume dessa água. Mas tome muito cuidado. Tudo bem, eu posso até adotar isso aqui, tá? Que toda água que se expandir é a dilatação volumétrica. Porque te lembra que o recipiente, ele também está aquecendo, então ele também aumenta. Então, na verdade, ele vai aumentar um pouco o tamanho. Então, essa água que cai bem aqui, nós chamamos de dilatação volumétrica aparente. Porque, aparentemente, é só ela que dilatou, porque ela derramou, porque ela caiu pelo ladrão. Mas, na verdade, se eu for levar ao pé da letra, eu tenho que lembrar que o recipiente também aumenta. Então, na verdade, caiu menos água do que era para cair. Porque se o recipiente não aumentasse as dimensões, beleza, isso aqui seria o ΔV. Mas como ele aumentou, uma parte da água ficou lá. Então, na verdade, tá? Quando eu for querer saber a dilatação volumétrica, que eu chamo de real, ou seja, o que aconteceria se ela não tivesse, se o recipiente não tivesse dilatado, eu vou pegar o que? Na verdade, a dilatação volumétrica, tá? Dilatação volumétrica do recipiente, mais a dilatação volumétrica aparente, tá? Porque se na verdade o recipiente aumentou isso aqui, se não tivesse isso aqui, era isso aqui de água que ia cair. Então, na verdade, a dilatação real do líquido, no caso, foi o que caiu lá fora mais o que o recipiente aumentou. Porque se ele aumentou, uma parte da água ficou lá retida. Então, é esse tanto que ficou lá retido
pela dilatação do recipiente, mais a água que caiu. Ela que vai ser o quê? A minha dilatação volumétrica real do líquido. Tá ok? Professor, se na questão mandar eu desprezar o recipiente, aí é ótimo. Aí tu calcula só o ΔV aparente, que é, na verdade, a mesma fórmula da dilatação volumétrica. Professor, não entendi muito bem isso aí. Vamos ver lá, por exemplo, no teu livro, na página 2, tem propostas, tá? Propostas. Página 2. Primeira questão, fala o seguinte. Texto para as questões 1 e 2. Um tanque com volume de 1.200 litros está completamente cheio de gasolina. E esse tanque fica armazenado em um galpão com temperatura controlada a 20 graus Celsius. Opa, temperatura inicial do tanque, 20 graus Celsius. Tá? Por falta de espaço no galpão, o tanque deve ser levado para fora, onde a temperatura é de 30. Opa, então se lá dentro era de 20 e lá fora é de 30, eu já sei que a temperatura aumentou 10 graus Celsius. O ΔT é 10 graus Celsius. E ficou tempo suficiente para atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Devido à dilatação térmica, uma parte da gasolina transbordou por um dreno e foi perdida. Primeira, desprezando a dilatação térmica do recipiente, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina é de 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, o valor transbordado seria de... Olha aí, velho! Ele mandou tu desprezar o volume do caminhão, do recipiente. Então, bora só fazer isso aqui da gasolina. E aí você pega, né? Se é dilatação volumétrica, é V0 vezes o gama vezes ΔT, tá? ΔV é igual. O volume inicial da gasolina, ele falou que era de 1.200 litros, porque esse é o volume do recipiente e falou que ele encheu de gasolina. Então a gasolina vai ter mesmo volume, que é 1.200. Toma cuidado que na questão ele falou coeficiente de dilatação, cadê? De dilatação volumétrico da gasolina. Olha a tua vantagem nessa questão. Tu não vai precisar transformar alfa em gama, porque o alfa é dilatação linear. Ele já deu gama, que vale por 3. Então, é o valor que está aí mesmo. Então, ele disse que foi de 1,2, tá? O gama, 1,2 vezes 10. Cadê? 1,2 vezes 10 a menos 3. Beleza? E o ΔT, se foi de 20 para 30 graus, aumentou 10 graus. Dilatação volumétrica é igual, tá? Se eu for multiplicar 1.200 vezes 1,2 vezes 10, eu até já fiz essa continha aqui, deu 14.400 vezes, eu conservo aqui, vezes 10 a menos 3 litros. Tirando a potência, te lembra que se eu diminuir aqui 3 casas, aqui eu aumento 3 e corta. Então eu vou aqui diminuir 3 casas, 1, 2, 3, para ficar 14,4 litros. Que na verdade é a minha alternativa A. Tá? Professor, a segunda questão, tá? Ele fala o seguinte, que para ter uma maior precisão na análise do líquido transbordado, deve-se também levar em consideração a dilatação do recipiente, sabendo que o tanque é feito com um plástico de coeficiente de dilatação linear de 80 vezes 10 a menos 6. Então o valor transbordado de fato foi, agora sim, esse aqui é o aparente. Ele falou, e se eu levasse em consideração o recipiente onde está a gasolina também dilatar, aí eu vou ter a medida exata. Então o que eu faço na verdade? Eu vou ver primeiro quanto que dilatou o recipiente. Então bora lá. Agora com um porém, nessa questão ele não te deu mais o gama, o coeficiente volumétrico.
ele te deu, bebê, o coeficiente linear, que é o alfa. E te lembra, para te transformar em volume, tu vai ter que pegar esse alfa e multiplicar por 3. Então, na segunda questão, ele falou que o alfa era igual a 80 vezes 10 a menos 6. Multiplicado por 3. Professor, por que eu vou multiplicar por 3? Porque é volume. Isso aqui não, isso aqui é linear. Vai ser um alfa de 240 vezes 10 a menos 6. Eu só fiz multiplicar o 3 vezes 80, né? Unidade, grau Celsius a menos 1. Tá? Opa, isso aqui, desculpa, isso aqui é o gama. E agora eu posso fazer a minha conta do recipiente, o quanto que esse diacho aumentou. Então, ΔV vai ser igual a V0 vezes gama vezes ΔT. A mesma conta que eu fiz aqui, mas aqui eu fiz para gasolina. Agora eu vou fazer por recipiente. Volume inicial, 1.200. O gama eu acabei de calcular, 240 vezes 10 a menos 6. E o ΔT é a mesma. Antigamente lá dentro era 20, lá fora era 30. Então, variou 10. E agora eu multiplico. 1.200 vezes 240 vezes 10. Tá? Eu não sou besta. Eu estou calculando agora bem aqui. Que deu a 2.880.000 vezes 10 a menos 6. Deu 2.880.000. Só que vezes 10 a menos 6. Então, se eu for querer tirar a vírgula, se aqui é menos 6, eu vou ter que aqui diminuir 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o do caminhão foi 2,88 litros. Beleza, professor? Então, espera aí. Se a gasolina aumentou isso aqui, mas o tanque também aumentou isso aqui, quanto foi que realmente caiu de gasolina? Esse menos esse. Então, na verdade, o que derramou de gasolina, tá? Que eu vou chamar de ΔV real, tá? Vai ser o 14,4 menos o 2,88, que eu também não sou besta, já fiz a conta, vai dar 11,52 litros. Isso foi o que realmente caiu, isso foi o que a gasolina aumentou, mas como o recipiente também aumentou, caiu só 11,52 litros. E se tratando de gasolina, é um bocado de gasolina, velho, olha, tá? Então, aquilo que eu falei, para ver a dilatação dos líquidos, usa a dilatação volumétrica, tu vai ter a do líquido, tá? Se quiser saber o quanto que é o real, é sempre o que o líquido dilatou, menos o que o recipiente dilatou também, que foi o caso aqui da segunda questão. Eu vi o que ele dilatou, isso aqui, o que ele tinha antes, subtraí e vi o que realmente caiu fora do tanque. Tá certo? Essa aqui foi a nossa aula, tá? Fiquem com Deus. Espero que na próxima semana a gente possa se rever já ao vivo. Um grande abraço, paz, amor e rock and roll e até a próxima.